E a gente segue falando sobre o ministro Dias Toffoli, mas agora sobre o caso do Banco Master. O Toffoli definiu os procedimentos para a realização de depoimentos no inquérito que apura suspeitas de fraudes envolvendo o banco. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Marília Ribeiro. Marília, bem-vinda. Obrigada, Rafa. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. É isso, Rafa. Já vai ser na próxima semana, segunda e terça-feira, 26 e 27 de janeiro. Esses depoimentos, eles serão colhidos pelo Supremo Tribunal Federal de duas formas, por videoconferência e também presencialmente no Supremo Tribunal Federal, de 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Rafa, essas indicações de horário e como é que essas oitivas irão acontecer, elas foram indicadas pela Polícia Federal e acatadas pelo ministro Dias Toffoli. A gente lembra que no final do ano passado, bem no finalzinho mesmo, dia 30, nós tivemos então lá no STF, primeiro a Polícia Federal colhendo ali depoimentos de pessoas ligadas ao Banco Master, incluindo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também pessoas que eram ligadas ao BRB para poder tratar sobre a liquidação do Banco Master que foi feita ali pelo Banco Central. E também entre as perguntas foram tratado ali também a questão envolvendo a venda de carteiras de crédito falsa, que a gente viu aí resultando na questão envolvendo aí a Operação Compliance Zero, que nós tivemos aí já duas operações, uma em novembro do ano passado e outra agora em janeiro de 2026. Rafa, vamos falar então quem deve prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal já a partir da semana que vem. A gente vai começar aí a partir das 8 horas da manhã por videoconferência. O STF vai ouvir aí o Dário Osvaldo Garcia Júnior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB, banco aqui de Brasília. Ele que está afastado do cargo desde novembro do ano passado, quando aconteceu a primeira operação, a primeira fase da Operação Compliance Zero. Em seguida, às 10 horas da manhã, o STF vai ouvir o André Felipe de Oliveira Seixas Maia. Ele que é ex-funcionário do Banco Master, e de acordo com a Polícia Federal, ele tem vínculo funcional e societário com operações que a PF considera suspeitas dentro dessa investigação. Ele será ouvido por videoconferência às 10 horas. Depois vamos ter aí, a partir das 2 horas da tarde, o STF também por videoconferência vai ouvir Henrique Souza e Silva Pereto, empresário que foi identificado pela Polícia Federal como um dos executivos ligados a empresas envolvidas nas operações investigadas no esquema de fraudes financeiras do Banco Master. E às 4 horas da tarde vamos ter aí o Alberto Félix de Oliveira, um dos executivos do Banco Master. Ele vai ser ouvido às 4 horas por videoconferência. Encerramos segunda-feira, terça-feira pela manhã, às 8 horas presencialmente. Vamos ter aí o Robério César Bonfim Mangueira, superintendente do BRB, que de acordo com a Polícia Federal entregou ao Banco Central documentação utilizada para justificar as operações entre as duas instituições, presencialmente às 8 horas. Depois vamos ter o Luiz Antônio Boa, às 10 horas da manhã, executivo e diretor ligado ao Banco Master. Ele também vai presencialmente ao Supremo Tribunal Federal. Agora, por videoconferência, às 2 horas da tarde, o STF vai ouvir o Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, executivo do Banco Master, investigado aí pelo suposto esquema de fraudes na emissão de negociação de títulos de créditos sem lastro envolvendo o Master e outras instituições financeiras. E, por fim, às 4 horas da tarde vão encerrar aí os depoimentos, desta vez presencialmente às 4 horas, Augusto Ferreira Lima, ex-executivo do Banco Master e atual sócio do Banco Pleno, vai prestar os seus esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal. Importante destacar aqui, Rafa, que o STF, o Judiciário, ele ainda está em recesso. Ele deve retornar aí também junto com os trabalhos no Legislativo no dia 2 de fevereiro, mas houve então a antecipação desses depoimentos, então eles começam a ser colhidos já a partir de segunda-feira, dia 26, e o Metrópolis vai estar lá no STF acompanhando tudo de perto. Rafa. É isso, senadores trabalhando antes do recesso, deputados trabalhando, judiciário trabalhando. Marília, tá difícil. Em meio a essa crise provocada pelas movimentações do Banco Master, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, ele voltou a comentar sobre esse código de conduta proposto por ele no ano passado, né? A gente até comentou com a Andresa. O que mais que ele falou?
Pois é, Rafa, antes da gente dizer, né, sobre o ministro Edson Fachin, é importante a gente trazer o que é esse código de conduta, né, para quem está nos acompanhando entender direitinho. Esse código de conduta, ele prevê aí a divulgação obrigatória de verbas recebidas por ministros pela participação em eventos e também em palestras. Essa aí é a proposta feita pelo ministro Edson Fachin, ele que assumiu a presidência do STF e tem uma das missões colocar esse código de conduta em prática. Vamos trazer aqui a apuração da nossa setorista de Judiciário, a Manuela Alcântara, ela que veio ali acompanhando todos esses movimentos, trouxe pra gente, nós entregamos aqui no Contexto Metrópolis que o ministro Edson Fachin, ele retornou do seu recesso na segunda-feira, ele que conversou ali com ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, também o próprio Dias Toffoli, que está aí no meio dessa questão envolvendo o Banco Master, por conta desse desgaste que vem acontecendo, não apenas com o Dias Toffoli, mas também com o Supremo Tribunal Federal como um todo. Então, o Dias Toffoli, ele vem colocando essa questão em discussão. Além de conversar sobre o Banco Master com os ministros, ele conversou sobre esse código de conduta e deve ser uma das ações, uma das medidas que devem ganhar corpo ao longo de 2026. Isso a gente lembra que Dias Toffoli, ele foi aí ao jogo do Palmeiras e Flamengo que teve em Lima, no Peru, em um avião que foi compartilhado aí com pessoas ligadas ao Banco Master. Em seguida, ele acabou colocando aí sigilo nessa ação que está sendo feita lá no Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo ele está correndo em sigilo e desde então a gente vem noticiando, trazendo aqui as informações, Rafa, sobre as diversas divergências que esse assunto vem encontrando. A gente trouxe na semana passada a segunda fase da Operação Compliance Zero, onde o ministro Dias Toffoli havia ali dito que as provas seriam analisadas pelo próprio STF, mas depois passou ali para a Procuradoria-Geral da República e agora esse material que foi todo apreendido pela Polícia Federal e Controladoria-Geral da União, junto com a Receita Federal do Brasil, está sendo analisado pela Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet, mas também 4 peritos da Polícia Federal. Então, são várias divergências e muitos assuntos a serem discutidos. Como você disse, Rafa, deputado, senador, ministro, todo mundo trabalhando nesse período de recesso, Rafa. E a gente espera que esse trabalho renda aí frutos e qualquer novidade, Marília, você traz pra gente aqui no Contexto.